que elas fazem estrategicamente? Do título do capítulo dela, ela constrói uma palestra, ela começa a fazer um evento. Mentoria. Eu tenho mulheres que já fez o curso de palestra comigo em grupo. Elas vêm, primeiro faz o curso em grupo, daí a gente monta. No período da manhã, eu pego através do meu método como ela vai montar a palestra dela, mas ela que vai montando. À tarde, eu faço palco com elas, treino o palco, treino o microfone e tal. Daí, depois ela vem para o curso de palestra individual, porque dela quer que eu melhore, que eu faça a palestra delas. Daí a gente monta, e daí ela vai, palestra e tal. Daí ela vem, Val, agora eu quero montar minha mentoria. Você pode me ensinar que eu também sou mentora. Eu comecei tudo como mentora, tá? Então, daí a gente monta a mentoria. Então, é um caminho. Começando agora, Royal Bcast Mulheres. Eu sou Val Justo e hoje eu tô aqui na Royal Business Center gravando com uma mulher incrível, uma editora de livros. Você tem uma editora de livros, correto? Gisele Suardi. Mas antes disso, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, eu quero falar do Lúcio Santana, um expert para trazer você aqui para os Estados Unidos e fazer a diferença na sua vida, no seu financiamento. Ele tem o Royal Mortgage USA. Um cara que trabalha com isso há mais de 20 anos. É com ele que você tem que falar se você quer realmente comprar uma casa e fazer um financiamento seguro aqui nos Estados Unidos. E eu quero falar também com você da Royal Business Center. Aqui, esse lugar incrível que a gente está, onde tem empresas maravilhosas, pessoas incríveis. O trabalho aqui é gostoso, a gente quer vir para o escritório para estar junto com todo mundo que está aqui, e a gente virou realmente uma comunidade que um ajuda o outro, um apoia o outro. Então, se você está aí trabalhando da tua casa, saia da tua casa, venha para um ambiente empresarial, um ambiente seguro. Vem aqui para Royal Business Center. Vem aqui tomar um café com a gente. Vou estar esperando, hein? Gisele Suardi, se apresente, minha querida. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui, Val. Obrigada pelo convite. Nesse podcast incrível, que estúdio maravilhoso. Parabéns à Royal Business Center por proporcionar esse momento aqui e a vocês que estão com a gente. Então, começando a me apresentar, eu sou Gisele Suardi, sou natural de Curitiba, do Paraná. Curitibana. E nós temos o movimento de livros, de mostrar para as pessoas o potencial de construir autoridade através de uma publicação, seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos ou Europa. Incrível isso, eu estou vendo o teu movimento aqui por todos os Estados Unidos, né? Isso tem encantado as mulheres, fazendo com que elas se sintam ouvidas, né? Porque assim, Val, mas ela está escrevendo, mas depois que ela escreve, ela consegue dar voz também para esse sonho, né? De mostrar tudo que ela enfrentou e tudo que ela passou e aonde ela chegou. Então, quando eu pego os livros que você fez e começo a ler, nossa, a gente viaja muito, assim, com a vida ali da pessoa, a gente se identifica e a gente viaja naquilo, né? Mas me conta, quando tudo começou aqui nos Estados Unidos? O interessante é a gente falar dessa, como você estava falando, trazendo, né, essa questão de trazer a decisão das pessoas de escrever um livro, o que elas se transformam, o que as pessoas se transformam quando elas escrevem, quase uma terapia quando se traz a história. É uma terapia. E ao mesmo tempo trazendo essa parte da construção. Então, da sua pergunta de por onde eu comecei, como eu comecei, eu trabalho com comunicação. E dentro da comunicação, eu sempre fui muito de ouvir as pessoas. Seja apresentando programa de televisão, ouvindo, entrevistando as pessoas, entendendo da história delas. E eu fui, ao longo do tempo, percebendo que essas histórias precisavam estar em mais lugares. Não só através de uma gravação, mas também na parte escrita. E assim começou a nascer, há um tempo atrás, o Instituto Suardi, dentro do Instituto, os treinamentos, e dentro do Instituto, a editora Suardi. E quando eu comecei a construir a minha carreira internacionalmente, eu comecei a entender a possibilidade que um livro trazia para o mundo.
para essa construção de autoridade. E assim, quando eu comecei a vir para os Estados Unidos, eu fiz o meu primeiro lançamento aqui de livro em 2023, o meu livro. Nossa. E depois disso as pessoas falavam, Gisele, eu também quero lançar meu livro fora do país. E assim começamos a trazer os escritores para lançar livros aqui, especificamente no sul da Flórida, trazendo mais para a questão daqui, de Orlando mesmo, né, para fazer a construção da autoridade e ao mesmo tempo fazer estes lançamentos. E eu sempre digo que quando a pessoa entende que ela tem voz e entende aonde a voz dela pode chegar, aonde o movimento pode chegar, aí sim ela entende o objetivo principal de um livro, porque não é só imprimir as palavras, é deixar esse legado através da escrita. Com certeza. E eu vejo além, né? Eu vejo assim, é hora que ela pega, ela escreve um livro, ela vê aquilo pronto, ela fala, nossa, como que eu fiz isso, né? Então, ela consegue se posicionar diferentemente. Eu tenho visto mulheres que escreveu com você, assim, antes o que ela era e o que ela se transformou. Né? O poder que ela viu que ela realmente tinha, né? Às vezes, eu trabalho muito isso, né? De palestrar, ensinar as mulheres a palestrar e tal. Mas, assim, tem mulheres que falam, ai, não é para mim, eu não tenho coragem. Daí a gente vê, a mulher, ela escreve um livro, ela fala para mim, Val, eu quero aprender a palestrar, porque agora eu tenho meu livro, eu preciso, a gente fez várias assim, né? Eu preciso saber falar, porque eu pus no papel, eu quero falar o que eu pus no papel, eu não quero perder. Só que eu tenho menos tempo, no livro eu tinha mais espaço. Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, não é sobre escrever o livro, é sobre dar voz de posicionamento para essas mulheres, porque o livro é uma voz de uma certa forma, né? Porque a hora que eu estou lendo, eu estou ouvindo a minha voz também falar, né? Assim, então, isso é muito incrível, assim, é realmente algo que posiciona, que eleva, que faz com que a mulher se sinta melhor, né? É incrível isso. Acaba vindo primeiro da automotivação e, ao mesmo tempo, da autoconfiança dela se enxergar naquela história e falar, uau, sou eu. E aí, como você trouxe, né, a consequência eu quero contar para mais pessoas. Não é só deixar um livro numa prateleira, eu quero fazer com que isso se perpetue, que as pessoas conheçam mais a minha história. Então, acaba sendo uma questão de ganhei confiança, tenho essa autoconfiança agora, o que mais que eu posso enfrentar nesse mundo? Porque, na verdade, muitas pessoas acham que publicar um livro é para qualquer um. Na verdade, qualquer pessoa sim pode publicar um livro, mas a diferença é publicar um livro para fazer desse livro se tornar uma porta de entrada para outras oportunidades, que aí não é para qualquer um, e ao mesmo tempo o livro publicado, eu tenho um livro, tenho aqui um link numa Amazon, por exemplo, ou então tem um livro aqui só para dizer que eu publiquei. Por que eu sempre digo isso? Porque o diferencial está nesse exemplo que você acabou de dar, das mulheres que publicam e querem algo a mais. Então, não é para qualquer um, porque quando eu entendo qual é a minha missão, eu tomo a decisão de eu quero fazer um livro para fazer a diferença. Senão, é só mais uma pessoa que publicou mais um livro. É mais um livro, né? Então, assim, ela tem que ver se ela é mais uma ou se ela quer fazer a diferença no mundo. É isso e aí, que você tá falando. E aí, quando vira essa chave, a pessoa entende o potencial que ela tem, todas as habilidades que ela tem, porque você também deve ouvir muitas mulheres que falam assim, eu já fiz vários cursos, eu já investi muito em estar em eventos, já sentei muito para aprender. Às vezes a pessoa tem uma parede cheia de certificados, cheia de quadros, só que ela não consegue construir a autoridade, se posicionar. E aí, quando ela vai entendendo que, mesmo ela tendo todas essas habilidades, ter várias formações, ela tem que entender que é através da história dela que as pessoas vão se conectar. Com certeza. É só a gente puxar grandes empresários, grandes empresas, que é o empresário que está com a marca dele à frente. Você também fala sobre isso, sobre a importância da marca pessoal para a construção de autoridade. Então, perceba os grandes empresários. Se a gente puxar grandes líderes, grandes presidentes, grandes empresários, o que acontece? Entre homens e mulheres, quem está à frente? Tem aquela foto na capa de um livro, que é um livro de construção de autoridade. Daí existem várias especialidades que a gente trabalha dentro da editora, por exemplo, para entender o que a pessoa quer. E aí que a gente traz a resposta de, será que é a foto na capa do livro? Será que é uma história que empolga já na capa do livro? Será que é a imagem? Então, a gente traz essas estratégias. Mas vem sempre da questão, tomar a decisão
autoconfiança e, consequentemente, a pessoa entende que ela precisa aparecer e depois vem os resultados. E Isso é muito legal. Muitos deles, o resultado você começa a perceber, como você mesmo falou, começa a perceber e você fala, uau, como valeu a pena. E eu tenho também o Clube de Mulheres de Negócio, né? É um clube onde nós, mulheres de negócios, nós falamos de negócio o tempo todo. E o clube, ele vem crescendo demais, assim, nos últimos meses, tá? E agora a gente está indo para o próximo, esse mês, para Miami, com o clube também, levar as mulheres daqui para lá e de lá para cá. E a gente vê, né, as mulheres que começaram no clube e quem já escreveu o livro e quem não escreveu. A gente consegue ver a diferença, né? E uma empresária, ela precisa, se ela quer crescer, se ela quer evoluir, eu como ali a mentora delas, a criadora de tudo isso, eu falo, primeira coisa, eu vou lá, estico a mão e falo, eu sou Val Justo. Por quê? Porque elas têm que saber que a marca delas é o nome delas, né? Então, elas falam, eu vou estar num livro com 20 mulheres, mas eu vou ser mais uma. Não, você tem que ser você. Então, a hora que você tem nome e sobrenome, você é você, né? Porque, assim, Gisele tem um monte. Gisele Soares, só você, né? Então, eu falo muito isso, eu falo. E o livro, primeiro você começa no monte, né? Você está lá num livro que tem várias mulheres com o mesmo propósito, que passaram coisas semelhantes, mas com histórias diferentes. Porque as histórias são diferentes. Cada história é única e cada pessoa viveu aquela história. E daí eu falo, e depois você já pode depois criar o teu livro. Agora você já fez esse, agora é hora de você ter o teu. Agora é hora de você ter só o seu. Não adianta você já querer pular pro teu sem ter feito... É um caminho, né? Eu falo, comece pequeno, trabalhe sempre e torne-se grande. Eu falo muito isso, né? Então, é muito legal quando eu vejo as meninas lançando os livros. Eu vim pro teu lançamento aqui, né? Fui convidada para vir assistir, então eu vim e falei, nossa, é incrível isso, né? E como você trouxe, muitas vezes o livro de coautoria, ele acaba sendo essa porta de entrada. É o início. Porta de entrada. Então, às vezes as pessoas acabam vendo muitas pessoas lançando livro e falam assim, nossa, mas eu também vou lançar mais um livro de coautoria. E, na verdade, o que acontece? Se a eu gente tenho puxa, 2, tá? Então, só que assim, eu fiz lá em Miami em 2000, assim, acabando a pandemia foi lançado, sabe? A gente fez meio na pandemia e uma amiga que administrou tudo isso. A gente fez 2 de imigração, de as mulheres imigrantes, né? E foi muito legal. Foi muito legal. Essa, como você trouxe até a sua experiência de fazer o livro, que foi muito legal, ao mesmo tempo... Se a gente pega 20 escritoras, das 20, é óbvio que não são todas que estão com a mesma motivação pós-lançamento para continuar, mas sempre tem aquelas que se despontam. E o que elas fazem estrategicamente? Do título do capítulo dela, ela constrói uma palestra, ela começa a fazer um evento. Mentoria. Eu tenho mulheres que já fez o curso de palestra comigo em grupo. Elas vêm. Primeiro faz o curso em grupo. Daí a gente monta. No período da manhã, eu pego através do meu método como ela vai montar a palestra dela, mas ela que vai montando. À tarde, eu faço palco com elas. Treino palco, treino microfone e tal. Daí depois ela vem para o curso de palestra individual, porque dela quer que eu melhore, que eu faça a palestra delas. Daí a gente monta, e daí ela vai, palestra, tal, daí ela vem, Val, agora eu quero montar minha mentoria. Você pode me ensinar que eu também sou mentora. Eu comecei tudo como mentora, tá? Então, daí a gente monta a mentoria. Então, é um caminho. Então, quando a gente vê as mulheres caminhando, arruma assim, mas ela vai ser só mentora? Ela não precisa ser mentora, mas uma mulher que tem um negócio, que já viveu tudo que ela viveu, que já mudou, já saiu de país, às vezes já largou, já casou de novo, já se reinventou nos negócios, lá ela tinha uma profissão, chega aqui ela vai fazer outra coisa, totalmente diferente, mas de repente, às vezes ela escolhe fazer algo que ela ama, e ela vê que é possível, que ela vai ganhar dinheiro, que as coisas vão acontecer, né? Então, assim, ela fala assim, puxa, agora também eu quero vender mentoria para ajudar mulheres, não é pelo valor que eu vou ganhar, mas quantas mulheres eu posso ajudar, eu posso alcançar aí mais rápido pelo caminho que eu já trilhei, né? Então, assim, tudo uma coisa vai seguindo, né? E quem não começa, não abre o caminho, que nem você falou, fica parada, fica estagnada. Daí a vida não acontece, daí ela não tá feliz com ela mesma. Por quê? Porque além dela não estar se movendo, ela não está ajudando ninguém.
né? E ao mesmo tempo, você trazendo essa questão de que a pessoa não está se movendo, não está ajudando, aí vem para a questão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo nessa terra. Se Deus dá a missão para nós de todos os dias acordar com saúde e ter discernimento das nossas palavras, já começando por isso, seja através da nossa fala, seja através do que a gente escreve, seja através do que a gente publica, então, do que vale a gente estar bem nessa vida e ter saúde e ter essa oportunidade de acordar todos os dias? Todas as vezes que eu falo, a tomada de decisão, ela vem todos os dias. E eu uso bastante a frase sobre voar alto. Qual é a decisão que nós temos de voar alto todos os dias? Então, é a mesma coisa que todos os dias aquela pessoa que trabalha com vendas, todos os dias ela tem que bater na porta para vender, o vendedor porta a porta. Eu sou essa pessoa. Eu falei lá fora, né? Todos os títulos ficaram para trás. Eu sou realmente vendedora. Então, e eu amo isso, que né? é uma coisa que as pessoas precisam entender, que todos somos vendedores. Vendedores, primeiro, da nossa imagem, porque antes da gente abrir a boca, nos primeiros segundos, nós estamos vendendo a nossa imagem. Depois, quando a gente abre a nossa boca, dentro da nossa expectativa, das pessoas que criam expectativas sobre nós, a gente abre a nossa boca para falar sobre coisas positivas, para ajudar o outro, para poder trazer insights do que nós vivemos para ajudar outras pessoas. E aí, se essa é a decisão, todos os dias tem alguém que precisa de você. As pessoas ainda não te encontraram porque talvez você ainda não se posicionou. Talvez você não conheceu a estratégia certa de construir a autoridade. Mas aí vem uma outra questão, que você também deve receber isso muito das suas mentoradas, como eu também recebo. E assim a gente vê todos os dias. Consistência. Mas sabe o que eu vejo? Assim, consistência. Mas uma coisa que eu vou falar para você, assim, quando eu vou num evento, tanto de palestra quanto num evento de ganhar de prêmios, né? Que as mulheres estão lá e tal. Eu vejo o despreparo que a pessoa às vezes vai, sabe? E isso, assim, eu sou um pouco crítica com isso. Não sou perfeccionista, não. Mas eu acho que é o momento dela. E eu acho que ela tem que ir preparada. Né? Não é crítica. Eu falo, pô, a pessoa veio até aqui, ela chegou até aqui, ela escreveu um livro, tá? É uma coisa muito importante, né? Sim. E daí ela vai despreparada. A gente vê, assim, em alguns eventos, as mulheres chegam no palco, e em vez dela contar, em vez dela falar algo que ela possa fazer com que a pessoa que esteja ouvindo evolua, ela chega no palco e começa a chorar. E daí isso me pega muito forte, porque eu sou muito palco, né? Isso me pega muito forte. Eu falo, meu Deus, porque eu não soube que esse pessoal ia lançar o livro, que eu ia falar, vamos montar uma mentoria não, vamos montar aí uma aula, uma imersão num dia aí de palestrar e elas montar em cima do que elas escreveram, né? Porque é importante isso, é importante que as histórias delas sejam para fazer com que outras vidas sejam transformadas e não para ela se passar de vítima, né? Então, eu falo muito isso, eu falo muito isso no Instagram, eu falo muito isso para minhas meninas, né? Tanto para as minhas mentoradas online, quanto para minhas mentoradas dentro do Clube de Mulheres de Negócio, tanto na conexão. Então, vocês têm que transbordar na vida das pessoas, e transbordar é passar conhecimento. É passar onde elas podem chegar, né? Porque a dor, cada uma tem a tua. E a pessoa não vai chorar com a tua dor. Porque a dor é tua, ela tem a dela, né? Então, eu vejo... Nós fomos num evento esses dias, eu fui para ganhar um prêmio, e subiu uma menina lá, e ela ficou... E a pessoa que estava... A host lá do palco, ela não tirou. A menina ficou 40 minutos, desses 40 minutos, ela chorou 20. Nossa. Então, assim, e a turma depois foi uma meia dúzia. Eu não fui, porque, assim, eu acho um absurdo. Primeiro, cada uma tinha 5 minutos de palco. Ela não pensou no outro, ela foi extremamente egoísta, pegando o tempo da outra. Ela não foi preparada. Se fazer de vítima, algumas pessoas foram lá, ai, coitada, não sei o que lá. Ela mostrou o quão fraca ela é, né? Ela não é uma mulher, vamos supor, que eu quero no meu time, tá? Por quê? Porque eu não quero mulheres fracas. Todas as mulheres que estão comigo já têm, assim, dores que, assim, imagináveis. Eu achava que a minha era pior. Não, elas têm coisas piores do que a minha. Mas elas se levantaram, elas decidiram. Lembra no começo do nosso podcast? O que você falou? Decisão. É uma decisão diária.
Então, assim, a mulher, a hora que ela aceita escrever um livro, ela tem que falar, eu estou decidindo, a partir de agora, que eu estou fazendo esse livro e eu vou mudar a minha vida, porque esse livro tem começo, meio e fim. E o que eu vivi foi o começo. Agora eu quero viver esse meio, para mim chegar no fim maravilhoso, que nem eu vou desenhar aqui. Então, eu acho muito isso, sabe, Gisele? Assim, quando eu vou, eu não consigo não falar isso. Eu não queria falar, mas assim, é muito triste a gente ver que a pessoa vai lá, pega o time, dá... Porque, assim, é uma falta de respeito com quem vem falar depois dela, porque eu tinha que sair 1 hora do evento, eu tive que sair sem poder ir. Por quê? Porque a bonita ficou lá chorando. Se eu tô como host, eu encosto nela, ai, minha querida, depois você volta, agora acho que você precisa tomar uma água e tal. Mas a host não teve esse discernimento de tirar ela de lá. Mas isso é muito sério. Então, isso eu acho que num evento tem que ser falado, sabe? Quando você for falar, fazer, não é você que toca isso, né? É a host do evento. Sim. Mas isso precisa ser ensinado, isso precisa ser falado, né? Porque, que nem você, quando você vai fazer um livro, eu acredito que você tem, assim, começo... Tem os prazos, né? Você faz isso, né? Como você faz isso? Tem os prazos e, ao mesmo tempo, existe a mentoria de escrita, existe a preparação. E olha que interessante o exemplo que você deu para o palco. Agora, trazendo para o livro, contando um pouco de bastidores, é óbvio, sem colocar nomes de pessoas... a gente já teve casos de pessoas que achavam que o capítulo do livro era só para chorar as mágoas, para contar os problemas, para apontar nome de pessoas. Imediatamente, quando a nossa equipe recebe um material desse, a nossa equipe faz a leitura e aí dá um feedback para essa pessoa falando, olha, essa parte aqui é importante você refazer, essa parte aqui tá muito pessoal, você tá colocando nomes específicos. Então, as pessoas acham, assim como um palco, o livro acaba sendo um palco físico, onde a pessoa pega o microfone para falar, o livro também é um palco. Então, se a gente entende que também é um palco e que tem uma responsabilidade, ainda mais porque vai ficar registrado. Por isso que é legal estar numa editora como a tua. Porque tem que ter esse cuidado. E aí, para você ter ideia, a gente já teve um caso que a pessoa quis colocar violência que ela teve dentro do livro. E a gente explicou que não podia. Não, mas é a minha história. Ela voltou para a coordenadora do livro e falou, não, é a minha história. Eu tenho que colocar. Como que eu não vou colocar essa parte? Foi feita uma reunião. A nossa gestora de projetos fez uma reunião com ela online. Me conta a sua história e nós vamos preparar esse... Você não vai deixar de contar. Mas a gente vai trazer de uma forma que a pessoa que faça a leitura, ela entenda que você passou por isso. Mas você não precisa contar detalhes. Porque a gente ensina muito a contar detalhes. Sim. Que é importante para gerar nas pessoas, seja através de uma palestra, com certeza você deve fazer isso, mas também num gerar livro, conexão. Gerar conexão. Só que, ao mesmo tempo, os detalhes de algo que vai fazer a pessoa relembrar uma história, ou então voltar ao cheiro, voltar à memória. Agora, coisas negativas, se trouxer muitos detalhes... Não dá para ler, fica pesado. Dependendo do livro, a pessoa olha e fala assim, nossa, eu venho aqui num capítulo, quando eu giro a página, tem uma outra história cabeluda. Não faz sentido. É legal que o que eu penso, você também pensa. Para mim também isso não faz sentido. Mas a gente está quase no finalzinho desse podcast. Foi tão rápido, passou tão rápido, né? E eu tenho que falar de novo dos meus patrocinadores, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né, Gisele? Com certeza. Então, assim, você que está aí do outro lado... e tá empreendendo dentro de casa e não tá prosperando, não tá crescendo, não tá conhecendo as pessoas certas, não tá na mesa certa, venha para Royal Business Center. Royal Business Center. Aqui, no centro de Orlando, Metro Oeste, um lugar incrível, onde você vai fazer negócios que você nunca imaginou. E eu falo com experiência, porque eu trouxe meu marido com a empresa dele aqui e hoje ele já está voando. Então, era tudo que eu queria, porque eu conhecia já o lugar, eu sei, eu estou indicando um lugar que eu tenho empresa aqui, um lugar que eu estou aqui. Então, se você quer conhecer e está ouvindo a gente, liga para mim, vem tomar um café, eu vou estar aqui te esperando. E eu também não posso deixar de falar do Lúcio Santana, que é um cara incrível, que tem, assim, ele realiza sonhos nos Estados Unidos há mais de 20 anos para pessoas que querem estar aqui. Então, se você tem um sonho e
não sabe como vir, não sabe como vai comprar sua casa. Ele tem o ele tem o Royal Business Center, mas ele também tem o Royal Mortgage USA. E ele pode te orientar de diversas formas. Ele tem toda uma equipe para fazer com que os seus sonhos se realizem. Então, não esqueça esses 2 nomes, que está aqui patrocinando o nosso podcast Bicast Mulheres. Gisele, a gente está no finalzinho. Se eu quero escrever um livro com você, eu tenho meu livro, está quase pronto. Lá tem um capítulo que tem que ser escrito, né? É um capítulo mais pesado que eu preciso estar. Agora, acho que eu já estou bem para escrever, mas quando eu escrevi meu livro, eu deixei esse capítulo em aberto. O que eu faço? Então, assim, 3 dicas que a gente está no tempo assim correndo. A primeira coisa, quando a gente escolhe, toma a decisão de escrever um livro, por onde começar. Primeiro, entendendo quem é o público que eu quero atingir. Depois disso, a segunda dica importante, quero atingir o meu público, ok. E o que eu vou fazer com esse livro? Quero construir desse livro uma palestra, como a gente trouxe bastante o conteúdo aqui dentro, ou então, quero fazer desse livro uma construção de carreira internacional. Por exemplo, a gente recebe muitos clientes, médicos, advogados que querem vir para os Estados Unidos. O livro traz um peso, publicando o livro em inglês, fazendo através até do registro aqui. Sim, através desse processo todo. E aí, vindo para a terceira parte, mais importante de todas depois que eu me for, o que eu deixei no meu legado? Deixei em pessoas, para as pessoas, o meu conhecimento, mas eu deixei alguma coisa registrada. Isso tem um peso muito grande falando da nossa vida, independente se é com relação a faturar ou não. E agora, vindo para a parte principal, que você pediu 3 dicas, mas para fechar com chave de ouro, o livro tem um potencial muito grande para te abrir portas. Para você participar de podcasts, para você dar entrevistas em TVs, em rádios, para você conseguir estar em revistas, por exemplo, para você estar em palestras, para você fechar mentorias, para você fechar negócio, para você presentear um cliente com o seu livro. Isso tem um peso muito grande. Então, é uma página importante que você precisa construir. Eu sempre falo desse potencial. E, é claro, conhecer um pouco mais sobre o que nós fazemos dentro da Editora Suarte. Então, vou lançar aqui com você que eu vou lançar meu livro. Vamos fazer acontecer e colocar esse capítulo para acontecer. Nós vamos lançar esse livro e nós vamos lançar aqui nos Estados Unidos, nós vamos lançar o meu livro no Brasil e nós vamos lançar meu livro na Europa. Vamos fazer acontecer. Em vários países da América Latina, onde eu tenho pessoas também. Vamos fazer acontecer e eu conto com você. Né? E quem quer o teu contato? Como faz para te achar? Fala lá para nossa câmera. Pode entrar nas nossas redes sociais, @Editora Suarte, ou então na minha pessoal, que é @Gisele com 2 L's, Gisele Suarte. Lá você encontra bastante conteúdo trazendo sobre esse tema importante que é a construção de carreira. E contar aqui em primeira mão, no primeiro podcast, depois de ter assinado esse contrato, que é legal de trazer para vocês, que eu sempre falo para os escritores que o seu livro vai ser publicado na mesma editora que um astronauta. Nós fechamos o contrato com um astronauta da NASA para fazer um livro através da Editora Suarte, que vai ser publicado no Brasil em português, aqui nos Estados Unidos em inglês, e a gente vai fazer um lançamento gigantesco. E aí, falando disso, aonde eu quero estar, com que empresa que eu quero estar. E eu sempre trago esse diferencial do que nós temos, e nós também estamos com outros projetos, com grandes líderes, não só empresários, mas pessoas de grandes empresas para trazer para dentro da editora. Então, é fazer parte de um ecossistema de escritores. E é legal que você falou em inglês, né? Porque eu vou precisar inglês também, então é legal. Esse é o nosso diferencial e acaba trazendo esse posicionamento também. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Val, muito obrigada pelo convite. Você vai ter que voltar, porque o tempo é muito curto. Pra gente falar tudo que a gente tem que falar, né? Tudo que a gente quer falar. Mas, assim, foi muito bom estar com você. Foi muito bom poder passar. Até mesmo para quem está no Brasil e quer tirar um visto, né? Um livro faz toda a diferença. Porque quando eu vim para cá, tudo que eu tinha feito no Brasil, de alguma forma, foi colocado no meu processo de imigração e saiu meu visto em 4 meses. Então, um livro, ele traz, sim, posicionamento, ele traz força, ele traz quando a gente fala de marca pessoal, né? Qual é a tua marca, né? É um registro importante. Gratidão por estar aqui, que todos continuem voando alto, você também, a Royal Business. Então, vamos lá. Eu quero agradecer
de novo a Royal Business Center, onde a gente está aqui gravando esse podcast incrível, hoje com a Gisele Suardi. Ela falou de como você que está aí do outro lado pode ter teu livro aqui nos Estados Unidos. Então, aqui nesse podcast tem todos os contatos dela para que você possa entrar em contato e fazer, sim, o seu livro. Agora, se você está aí no Brasil e está ouvindo a gente falar de livro, ela também pode te atender, você estando aqui ou não. E se você está no Brasil e quer mudar aqui para os Estados Unidos, quer comprar a tua casa, nada como você estar com o Royal Mortgage USA, que é o Lúcio Santana, um cara que trabalha com isso há mais de 20 anos, um expert realmente em fazer o seu mortgage aqui nos Estados Unidos. Vem e fique com a gente no Royal Bcast Mulheres. Até a próxima.